Bom, senhores, então a ideia hoje é fazer a instalação aqui do sistema de irrigação da grama, tá? Eu já tinha feito uma parte lá de trás, lá, a irrigação, que eu vou até deixar o cardzinho aqui para quem não assistiu aí poder dar uma olhada, tá? Para ver ali os produtos que eu utilizei. Eu tô aqui dentro da casinha, vou pegar aqui a mangueira e os aspersores que estão aqui, que eu comprei, né? E a ideia é a gente colocar nas áreas que ainda não tem, tá? Então vou vir aqui mostrar para vocês. Então, a ideia é colocar nessa área aqui. Como vocês podem ver, a grama aqui está bem judiada, ela está bem seca, né? E também aqui, ó, acabou morrendo. Essa área aqui ela está bem judiada aí por conta do pessoal que ficava circulando aqui para poder fazer aí a execução dos serviços da casa, né? Aqui teve aquele local onde é que eu tive que tirar aí para fazer a instalação depois de novo, porque estava cheio de sujeira aqui embaixo, né? Tava cheio de entulho, então essa parte toda aqui, onde tem esse pouco de areia que tá por cima aqui, foi onde eu tive que arrancar e refazer tudo de novo. Então eu vou instalar nessa área, a ideia é colocar 2 aspersores lá naquele cantinho e mais 4 nessa área, tá? Então na parte de trás lá da casa, vocês vão ver lá, depois eu mostro de novo também nesse vídeo aqui, que eu botei nos cantos, né? Então eu botei o 180, que ele abre um leque, não é assim, digamos assim, e para frente. Ele abre um leque de 180 na direção que você posiciona ali o aspersor. Para essa área aqui e para aquela lá, eu comprei o 360, tá? Para testar aqui, então comprei para essa segunda fase os aspersores 360, porque daí eu consigo instalar menos, né? Então toda essa área aqui, se eu fosse colocar o de 180, eu ia ter que usar de qualquer forma um de 360 aqui no meio, né? Porque ele não tem, se eu colocasse aqui no cantinho os de 180, ele não teria força para chegar até aqui no meio, tá? Então aqui em casa, pelo teste que eu fiz lá nos outros que eu coloquei, ele chega a pegar um raio de 2,5 metros, que é o mínimo aí informado pelo fabricante, tá? Que é da Tigre. E aqui o 360 eu espero que ele pegue uma área maior, né? Como ele vai abrir o leque para todos os lados, então eu espero que com 4 aqui eu consiga resolver. Então a ideia é colocar um aqui e um ali assim, outro lá e outro lá, e ele conseguir irrigar toda essa área aqui. Eu vou fazer um teste aqui, à medida que eu estiver instalando, vou mostrando para vocês, tá bom? E lá também a ideia é colocar 2 360 para molhar aquela área lá. E aí depois a gente vai lá no fundo que eu mostro a outra área para vocês. Então aqui, tá? Aqui ó, os aspersores, então esse aqui são os que sobraram. Ele é o aspersor sempre verde da Tigre, tá bom? E aqui são as conexões que já vem no kit que eu comprei, ele vende tudo separado. Esse aqui é o de 180, então tá aqui ó, da Tigre, tá? Esse aqui é o de 180 e esses outros que eu comprei aqui que estão soltos aqui dentro da caixa são os de 360. Opa. Então na realidade eles são iguais, a única coisa que muda é a cabecinha dele aqui, que ela é toda aberta, e o outro lá, ele tem um rasgo, né? Então aqui ó, ele tem como se fosse uma outra capinha aqui em cima, onde ele tem esse rasgo ali de 180 aí ó, que dá o ângulo aí para ele fazer a aspersão, tá? Comprei aqui também algumas torneiras para colocar ali, tá? Uma torneirinha aqui para poder ligar as mangueiras, então a gente já deixou os pontos de água, como vocês podem ver lá naquele canto, lá para trás também. Então vou colocar a torneirinha lá para poder fazer a ligação com esta mangueira aqui que sobrou do outro kit que eu tinha comprado lá pelo Mercado Livre, tá? Vou naquele vídeo que eu deixei logo no início, então essa mangueira aqui também, tá? Mas aqui mostrando ela novamente, é uma mangueira plástica, ó. Ela é tipo um plástico, tá aqui, ó. E então é ela que a gente usa para ir encaixando aqui nos aspersores aqui, ó. Vou começar a instalação aqui e vou mostrando para vocês. Então essa área aqui do fundo aqui eu já tinha feito a instalação dos aspersores. Estão aqui eles, ó. Então como vocês podem ver, eu utilizei 6 aqui. Tem um lá, um aqui, um lá de frente, outro ali assim, o outro ali no meio e o outro aqui na frente aqui, ó. Então eles abrem o leque nesse sentido, tá certo? Então aquele lá abre pra cá, esse abre pra cá, esse aqui abre pra cá, aquele pra cá e aqueles dois lá abrem pra cá. Então usei 6 aqui nessa área e agora eu optei por utilizar aí o de 360
para não ter que usar vários aspersores no canto do muro, tá? Então aqui a ideia é usar 3. Vou tentar posicionar um aqui no meio e ver se ele pega toda essa área. Um outro aqui assim e o outro logo ali. Então vou começar aqui pelos fundos. Ali também já tem um ponto de água que a gente deixou. E vou ver se 3 aspersores aqui é o suficiente. Se não, eu tento colocar um quarto, né? Aqui assim. Ou eu tenho 2 de 180 que sobraram. De repente eu instalo 2 de 180 aqui no canto. Tá certo? Fazendo a aspersão nesse sentido. E aí coloco mais 3 360 aqui. A instalação aqui é muito simples. Então o que eu vou precisar aqui é uma fita veda-rosca. Vou usar o estilete aqui para fazer o corte da mangueira, tá? As torneiras aqui. E o resto são os aspersores. Esses são os 2 de 180 que sobraram. E aqui são os outros que eu comprei. Então tem o nipplezinho aqui de redução, né? De meia para 3/4. Então o que eu comprei aqui para colocar, né? Que é esse nipplezinho que vem aqui reduzindo da onde vem a mangueira pro aspersor. Então tá ele aqui no meio aqui, ó. Esse carinha aqui. Aqui as conexões. Então aqui eu já mais ou menos peguei pelo que eu vou precisar ali, tá? Então tem várias conexões aqui dentro. E os aspersores. E esse aqui para fazer a ligação aqui na torneira. Então não tem muito segredo, é só ir encaixando aqui a mangueira, corta, encaixa do outro lado e vai colocando os aspersores na posição que você quer. Então aqui só mostrando para vocês os tipos de conexão que a gente tem, né? Tem essas aqui que são de continuação, a água entra aqui para vir para esse aspersor e ela continua para outro. E tem os de fim de linha que são esses aqui, ó. Então se eu tivesse aqui uma linha em que eu tivesse 2 aspersores, então eu teria aqui a mangueira vindo aqui, lá da torneira. Ela entra para esse aspersor, sai um outro pedaço de mangueira para cá. E aqui ele finaliza a linha nesse outro aspersor aqui, tá certo? E esse aqui, é caso eu tenha ali dentro da linha que eu for montar a necessidade, né, de derivar ela. Então entra uma mangueira e sai aqui para 2 direções dos aspersores. Tem a curva assim também, tá certo, pessoal? Então tem vários tipos de conexão. Aqui dentro do que eu planejei, eu vou utilizar talvez só essa daqui, nessa área aqui, se for preciso, colocar aí os 2 aspersores de 180 aqui nessa direção. Então tá aqui a forma como eu montei, tá? Esse aqui, como eu comentei, vai ser o final de linha, então ele já está todo montado, com a conexão aqui que vem da mangueira, o nipplezinho de redução e aqui o aspersor, né? Ele precisa reduzir porque aqui é maior do que o aspersor, tá certo? Então aqui eu já deixei o outro, ó, então, para vocês verem direitinho. Aqui está o aspersor rosqueado aqui no nipple. Agora é só rosquear ele aqui nesse conector. E aqui eu deixei o contrário, deixei o nipplezinho rosqueado aqui e depois é só vir com o aspersor aqui, tá? Então aqui, né, lembrando, eu vou tentar usar 3, um aqui, um aqui, um aqui. Então vai ter um primeiro que vai ser esse, que a mangueira entra ali da torneira, né? Vem a mangueira, entra aqui e segue para o outro aspersor aqui no meio. Aí ela entra aqui e sai aqui até o último aspersor que vai ficar ali, que é o de final de linha. Como vocês podem ver, não tem a continuação do lado de cá, então ele para aqui. E aí, vamos ver como é que vai ficar essa região. Então aqui também eu estou montando a torneira, tá? Sempre lembrando, passar bastante veda-rosca aqui para evitar qualquer vazamento. Então tá aqui a torneirinha. Montei esta peça, porque vai vir essa daqui agora, que é onde vai iniciar a saída da mangueira, tá? Então vou passar veda-rosca aqui também, e vou colocar aqui. E é esse aqui que vai entrar aqui na mangueira para iniciar ali o fluxo, ó. Então tá ruim aqui, pessoal, peço até desculpa porque eu tô com uma mão só, uma filmando e outra colocando, mas aqui ela vai entrar e vai iniciar ali o fluxo. Então tá aqui, torneira devidamente instalada, tá? Então aqui agora vai vir a mangueira, aqui ó, a mangueira saindo aqui, correndo aqui no centro do terreno até naquela ponta, tá? Então vou usar aqui um pouquinho de detergente para facilitar a instalação da mangueira aqui. Então para ficar mais fácil de eu colocar, vou botar um pouquinho de detergente na ponta e aí vou colocando aqui os 3 aspersores que eu preparei, tá? Peguei a trena ali também para poder medir a distância certinha pela pressão da água
que eu vi aqui em casa, para 6 aspersores, ele cobre uma área de 2,5 metros, então vou trabalhar mais ou menos com essa mesma medida. Vamos ter aqui um aspersor mais ou menos nesta posição, certo? Para cobrir aquela área. Acredito que eu vá precisar um por aqui, e a ideia é colocar o outro mais ou menos aqui. Fica nessa configuração aqui, tá? Talvez esse aqui venha um pouquinho para cá ainda. A ideia é trazer a mangueira reta aqui. Então eu vou fazer um cortezinho na grama. Depois, inicialmente eu coloco aqui por cima. Depois eu faço o corte na grama embutindo ela aqui, para que fique escondido. Mas de início vou fazer o teste aqui e vamos ver se esse aspersor e esse aqui vão conseguir molhar essa área. Se não, eu instalo os dois de 180 que sobraram daquele outro ponto ali, colocando daqui para cá, pelo menos para complementar essa área. O restante aqui, acredito que esses três aqui vão pegar, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui para fazer a divisão certinha, ó, puxei a trena, tá bom? E tô trabalhando aqui entre 2,30 e 2,40 no primeiro, tá? Então 2,30 para lá. Aí aqui no segundo entre 4,70 e 4,80. E aqui entre 7,10 e 7,20, tá? Então vai ficar aí mais ou menos uma média de 2,25 metros a 2,30 metros entre cada aspersor. Aqui tem 4,60 metros, tá? Então eu botei bem no meio. 4,60 não, desculpa, 4,30. Então botei com 2,15 de distanciamento lá da parede, para ele cobrir, né? A ideia é que esse 360 ele pegando um raio aqui, pegando um raio de 2,5, que foi o que a gente testou, que com a pressão da água aqui com 6 aspersores ele faz, né? Ele cubra toda essa área. Aqui como vamos ter só 3, talvez ele pegue uma área até maior. Então talvez por isso que eu estou imaginando que aquele aspersor lá pode ser que ele consiga trazer água até aqui, pelo fato de a gente só ter 3 e não 6 como tem ele do outro lado. Mas com 6 e com a pressão da água que a gente tem, pega aqui um raio de 2,5. Tá? Então, se eu precisar colocar os dois de 180 aqui, eu vou usar aquele Tzinho que eu mostrei para vocês ali, trazendo daqui, né? Ou pode ser lá daquele canto mesmo, a mangueira até o primeiro e depois a mangueira até o segundo aspersor aqui. Aqui agora devidamente instalado, tá? Então a água ali, ó, vai correr reto. Coloquei alguns tijolos aqui para segurar a mangueira e os aspersores, para a gente fazer um teste de abrangência aqui, né? Um teste de aspersão para ver se vai ficar ok. Então, dentro daquilo que eu tinha comentado, 4,70, 4,80, 2,40, 2,5, e aqui, basicamente aqui, com um pouquinho menos, né? Eu tinha falado entre 7,20 e 7,30, ficou um pouquinho menos aqui, mas tá aí. Então, vou tirar aqui as trenas, para que eu possa ligar a água, e a gente faça o teste aí, para ver se ficou tudo ok. Então vamos lá. Não vou nem desligar a câmera aqui para vocês poderem acompanhar. Então, deixa eu destravar a trena para que ela recolha aqui. Pronto. E vamos ver como é que vai ficar. Vamos ligar aqui. Vamos ver como é que vai atender essa região aqui. Então, abrir a mangueira aqui. E aí, vamos ver. Os aspersores aqui estão um pouquinho tortos. Vou tentar ajeitar eles aqui e já volto para mostrar para vocês aí de novo.